Você virou aquela pessoa que resolve tudo e ninguém percebe que você também está cansado, ou que está mal, ou que está passando por algum tipo de dificuldades ou problemas? Hoje a gente vai falar um pouco mais sobre isso. Se você gosta desse tipo de conteúdo, peço que você aqui acompanhe esse vídeo aqui até o final, que a gente vai debater um pouco mais sobre esse assunto. Tem sempre aquela pessoa que todo mundo procura quando tem um problema. A pessoa que resolve tudo, a pessoa que ajuda sempre que precisa, a pessoa que sempre dá um jeito nas situações difíceis. E sem perceber, essa pessoa virou você. O problema é que ninguém pergunta como você está, ninguém percebe que você também está cansado ou está passando por algum tipo de dificuldades. Hoje eu quero falar um pouco mais sobre isso e vamos debater um pouco mais para entender um pouco mais sobre esse assunto. E primeiro, você virou um ponto seguro de todo mundo. Tem pessoas que eu entendo até certo ponto que uma família sempre tem alguém que sempre está à frente de resolver problemas, de tomar atitudes sobre as situações. E às vezes esse é seu caso e você está passando por esse tipo de dificuldades também, onde você sempre se mostra o forte, sempre tenta resolver as coisas da melhor forma possível. E no fundo, você também passa por dificuldades, você também tem problemas, como todo mundo na vida tem. E as pessoas que estão ao seu redor, ela não percebe, às vezes ela não tira um tempo para perguntar como você está, se você precisa de ajuda, ou se você está passando por algum tipo de dificuldades. Às vezes essa armadura que você veste, essa fantasia que você veste para resolver problemas de outras pessoas, dá a impressão para outras pessoas que você é forte, que você não tem problemas, que você não tem algumas dificuldades na sua vida. Às vezes isso passa despercebido e muitas pessoas não se preocupam com as suas dores ou com seus problemas em si. Alguns exemplos que a gente tem sobre isso é as pessoas sempre te procuram quando estão mal, mas nunca te procuram quando estão bem. Quando alguém tem um problema emocional e você recebe uma mensagem, uma ligação, um pedido de ajuda para resolver, para ajudar uma pessoa, essa pessoa ela só te procura quando está mal, quando está em dificuldade, quando está precisando de um favor. E quando ela está numa situação melhor, muitas das vezes ela não te procura, ela procura outras pessoas. Ela só te procura quando está quando tá mal, quando está na derrota. E quando está e quando está na vitória, quando está num ambiente agradável, quando está passando por uma situação confortável, infelizmente, em certos casos, ela não te procura, procura outras pessoas. Você é quem resolve conflitos. Se você, na sua família, ela costuma ter muitas brigas, muito conflito entre familiares ou entre amigos, e você sempre está resolvendo esses conflitos, entre brigas, discussões, situações difíceis, e até mesmo sempre sobra para você acalmar tudo, você sempre é o porto seguro dessas pessoas. Você sempre é a razão, onde você toma as dores e tenta resolver os conflitos da melhor forma possível. Você raramente procura alguém para falar dos seus problemas. Isso é mais comum do que parece. Muitas pessoas tendem a se tornar forte demais por necessidades, onde vivem num ambiente insalubre, onde tem muitas brigas, onde tem muitos conflitos, e ela tende a amadurecer mais cedo por necessidades, para viver nesses conflitos, para tentar acalmar a sua casa, onde tem conflitos com sua mãe, com seu pai ou sua irmã, e a pessoa tem a amadurecer mais cedo, tem que se tornar adulto mais cedo para tentar resolver essas confusões. E isso, no fundo, às vezes a pessoa tem problema, às vezes essa pessoa tem dificuldade, e as pessoas não notam isso, a pessoa não entende que também a gente passa por dificuldades, e tem certos tipos de situação que a gente também precisa de ajuda, que a gente também precisa de uma pessoa para dar uma mão amiga para a gente, uma pessoa para nos ajudar nessas dificuldades. Não é que a gente resolva problemas de outras pessoas, que a gente resolva conflitos de outras pessoas, que a gente também não precise desse tipo de ajuda. Isso é uma coisa muito comum em acontecer em muitas famílias brasileiras. Uma explicação simples que a gente tem para isso é quando você sempre é o apoio, as pessoas param de imaginar que você também precisa de apoio. Significa um significado simples para isso, você virou apoio, mas ficou sem apoio. Isso é mais comum do que parece. Quando a gente ajuda muitas pessoas, isso é necessário, lógico, é sempre bom quando você
não está muito ocupado, é sempre bom você tentar ajudar outras pessoas. Mas sempre se você notar, aquela pessoa que ajuda muitas pessoas, ela sempre acaba sem ajuda de ninguém. Ela sempre acaba sem apoio de ninguém. Porque as pessoas têm uma sensação dela que ela é forte, que ela possa resolver seus problemas. E isso, na verdade, é equivocado. Muitas vezes ela dá um apoio, ela dá uma mão amiga para alguém para resolver tal tipo de problema. Mas quando ela precisa de tal tipo de problema, de resolver tal tipo de problema na sua vida, ela não tem apoio nenhum, ela não tem amigos, ela não tem familiares que possa contribuir para resolver o seu problema. Às vezes ela ajuda tantas pessoas, mas quando ela precisa de ajuda, não tem ninguém para ajudar ela. Isso é mais comum do que a gente imagina. E o que a gente tem para falar um pouco mais sobre isso é você aprendeu a esconder o próprio cansaço. Tem gente que a todo momento, e isso é errado, ela quer se mostrar forte, ela quer se mostrar, não que seja superior, mas que tenha mais força do que os outros, que tenha mais psicológico, que tenha mais resolução de problema do que outras pessoas. E às vezes isso é uma máscara, às vezes isso é uma fantasia que ela colocou em si mesmo, que ela até muitas vezes ela mesmo se engana, ela mesmo tenta se enganar. E muitas vezes ela está passando por dificuldades e ela não quer, ela não busca ajuda, ela não busca outras pessoas que possam lhe ajudar, porque ela tem aquele medo do julgamento, medo do que as pessoas vão falar, porque ela sempre quer se mostrar forte para outras pessoas, ela sempre quer se mostrar que resolve seus problemas, e muitas das vezes isso é apenas uma ilusão, isso é apenas algo que ela colocou na mente dela, que ela realmente precisa de uma ajuda, realmente precisa de alguém que possa lhe auxiliar, e ela tem esse medo, essa vergonha de se expor que naquele momento ela está fraca, que naquele momento ela está precisando de algum tipo de ajuda. E alguns exemplos que a gente tem sobre isso você diz que está tudo bem, mesmo quando não está. Tem muitas pessoas que a gente pergunta, tem pessoas que estão passando por dificuldades, até mesmo do seu lado, e você não sabe. Porque às vezes você está convivendo, você está perguntando, você está conversando, e aquela pessoa, ela está demonstrando que está bem, mas no fundo ela não está bem. No fundo ela está passando por problemas, por dificuldades, e ela não demonstra aquilo para você. Isso é uma das piores coisas possível, porque às vezes você é amigo dessa pessoa, e você até tem como ajudar essa pessoa, e essa pessoa não demonstra que quer ajuda, na verdade. Por isso é sempre bom a gente tentar conversar, mesmo que essa pessoa tenha algum tipo de trava, algum tipo de dificuldade em expressar suas dores, seus problemas, para que a gente possa ajudar ou tentar pelo menos aconselhar a buscar uma ajuda de um médico, de um psicólogo ou alguma coisa do tipo. Porque infelizmente no Brasil a gente tem muitos casos de pessoas que estão com depressão, pessoas que estão com pensamentos suicidas, infelizmente, e a gente não sabe, e está ali vivendo na nossa casa. Infelizmente, quando acontece a tragédia, é que a gente ficou sabendo que a gente passou anos do lado daquela pessoa e a gente nunca imaginou que ela estava passando por aquele tipo de problema. Então, por isso é sempre bom a gente tentar conversar, tentar passar um pouco de segurança para essa pessoa, para tentar entender qual é aquele momento dela e como a gente pode ajudar naquela situação com ela. Outro exemplo que a gente tem, você escuta muito, mas fala pouco de si mesmo. Tem gente que gosta sempre de ser o ouvinte da história, ouve outras pessoas, ouve os problemas da pessoa, passa às vezes o dia todo ouvindo os problemas da pessoa, mas tem vergonha, tem receio de falar seus próprios problemas. Se você agora que está me assistindo agora tem algum tipo de problema, procure ajuda, procure alguém que você confie, procure alguém que você converse, abra o seu coração, fale com essa pessoa sobre seus problemas, sobre suas dores, sobre seus pensamentos. Às vezes a gente tem alguns tipos de pensamentos errados, algum tipo do tipo. Converse com alguém, tente se expressar, ouça menos os problemas dos outros e fale um pouco mais do seu. Tente resolver seus problemas, é sempre importante. A conversa sempre gira em torno de outras pessoas. Tente girar um pouco, tente um pouco falar um pouco da sua vida, tente se expressar mais um pouco. Outro exemplo que a gente tem você sente que não tem espaço para demonstrar fraqueza. Como eu falei, porque todos te ver como equilíbrio. Quando a gente amadurece muito cedo em nossa casa, no meu caso, como eu amadureci na minha casa muito cedo, por conta que a gente
tratava, tentava conciliar as brigas, tentava viver da melhor forma possível, ajudar sempre outras pessoas, a gente passa sempre essa impressão que a gente é o equilíbrio, que a gente é forte, que a gente sabe resolver, que a gente é suficiente, na verdade, que a gente sabe resolver nossos problemas. Mas às vezes a gente passa por problemas que a gente sozinho é muito difícil da gente resolver. Às vezes é coisa simples, mas apenas um apoio moral, apenas um amor demonstrado ali da sua família é necessário para você continuar, para você viver mais tranquilo. E às vezes a gente tem esse medo, esse receio de mostrar as nossas fraquezas para outras pessoas. Às vezes a gente sempre quer ser forte, mas a gente não é. Às vezes a gente sempre quer ser, como se diz, a gente quer resolver tudo sozinho, mas às vezes a gente não consegue. Se você está passando por algum tipo de problema como esse, tente conversar com alguém, procure uma ajuda, tente se expressar com alguém, é sempre importante. E a explicação que a gente tem sobre isso é: você cria uma imagem de força constante, mas significa que as pessoas enxergam sua força, mas não enxergam seu peso. Muitas vezes as pessoas pensam que a gente está passando uma situação boa, que a gente não tem dificuldades, mas isso é o contrário. Às vezes a gente tem algum tipo de receio de dizer as dificuldades que a gente está passando. E às vezes até a pessoa, alguém próximo da gente, tem alguma solução que a gente... Porque quando a gente está dentro do problema, é muito complicado a gente ver as soluções, as saídas. E às vezes a saída é tão simples que aquela saída ela não vem à nossa cabeça. A gente não pensa aquela saída tão simples como era. E às vezes a pessoa, quando enxerga de fora, vê uma saída tão simples que às vezes a gente fica se perguntando: como eu não tive essa ideia? Como eu não tive esse pensamento? Às vezes porque a gente, como se diz, a gente gasta tanta energia, tanto tempo no problema, que a gente, quando vai pensar na solução, a gente já está cansado, a gente já está estressado. Por isso, sempre as minhas dificuldades que eu tenho, por maior que ela seja, eu procuro gastar mais energia buscando a solução, mais energia buscando como eu posso sair dessa situação. Porque se você ficar remoendo, se você ficar gastando energia, ficar se estressando com o problema, você nunca vai sair de onde você está. Então, por isso eu digo, sempre busque a solução, sempre busque a saída. Porque todo tipo de problema, pode ser o problema que for, pode ser o problema mais difícil do mundo, ele sempre tem uma solução. Ele sempre tem uma saída. Sempre tem como sair disso. Então, sempre busque isso, sempre busque inspirações, busque pensamentos positivos, busque ideias novas, para que você não fique atolado ali naqueles problemas, mas que você busque mesmo a saída e a solução sobre isso. Outro tópico que a gente pode falar sobre isso, isso gera um cansaço emocional acumulado. Uns exemplos que a gente tem sobre isso você começa a se sentir esgotado, sem motivos aparentes. Não é físico, é mental. Você sente vontade de se afastar de todo mundo às vezes, porque sua mente precisa de silêncio. Quando a gente está muito atolado em problemas dos outros, em problemas que não nos dizem, não nos tem a ver, na verdade, muitas vezes a gente fica cansado com aquele pensamento cansativo e a gente muitas vezes não sabe do que é. Não é um cansaço físico, mas é um cansaço mental, como a gente viu aqui anteriormente. E muitas vezes a gente não tem energia nem para nossos próprios problemas. Às vezes a gente está pior do que aquelas pessoas que a gente está ajudando. A gente está com dificuldades maiores do que aquelas pessoas que a gente está ajudando. E a gente não tem energia para sair daquelas dificuldades. A gente não tem quem ajude a gente para sair daquelas dificuldades. Por isso, como eu já gravei aqui outros vídeos anteriormente, é importante você ajudar outras pessoas, é importante. É importante você ser uma mão amiga para outras pessoas, é muito importante. Mas para isso, primeiro, você tem que estar em dia com seus problemas. Você tem que resolver os seus problemas primeiro. Você tem que ter a mente livre dos seus problemas para poder ajudar outras pessoas. Por isso é sempre importante. Busque primeiro resolver as suas coisas, resolver seus problemas, ter soluções para os seus dias a dias, para depois, aí sim, você poder ajudar outras pessoas. É importante também para você dar apoio a outras pessoas, mas que não possa ser tanto apoio que lhe atrapalhe no seu dia a dia, atrapalhe na solução dos seus problemas. Outros exemplos que a gente tem pequenas coisas começam a te irritar mais do que o normal. Porque você já está sobrecarregado por dentro. Tem muitas pessoas que se estressam fácil, que se incomodam
todo tipo de besteira ou coisas simples. A gente anda no trânsito hoje em dia, o trânsito ele é muito caótico, as pessoas 6 horas da manhã, quando a gente pega o carro e sai, as pessoas já estão estressadas, já estão brigando no trânsito. E às vezes a gente se pergunta o porquê que as pessoas acordam 6 horas da manhã e já estão estressadas desse jeito. Porque às vezes as pessoas gastam muita energia no problema. As pessoas têm muito problema, é verdade, mas elas não buscam uma solução. Elas ficam remoendo o problema. E às vezes, uma pessoa ali no trânsito que está do seu lado, a pessoa quer descarregar essa energia, quer descarregar essa raiva nessa pessoa que não tem nada a ver com seus problemas. Ela quer lhe brigar, quer extravasar com alguém que não tem nada a ver com seus problemas. Por isso, sempre busque buscar seus problemas, sempre busque ter calma, ter controle emocional, busque ali meditar, nem que seja 30, 20 minutos, para que você tenha controle total da sua mente, das suas emoções. Porque tem muita gente, infelizmente, que não tem controle nem de si mesmo. Como que vai conseguir resolver seus problemas, resolver problemas de outras pessoas, que não se controla nem você mesmo? E explicação simples que a gente tem sobre isso é: a mente também cansa de ser forte o tempo todo. Então, se você está com a máscara, está com a fantasia, dizendo que é forte o tempo todo, infelizmente eu tenho uma notícia ruim para você: você não é. Descanse. Deixe o problema dos outros passar um pouco. Pense em você mesmo. Descansa a mente. Procure descansar e procure resolver apenas os seus problemas quando você está cansado. Aí sim, quando você resolver seus problemas, quando você descansar, quando você tiver uma mente plena e descansada, você sim pode focar em outras coisas, em outros problemas que não consuma tanta energia assim de você. E o significado que a gente tem sobre isso não é falta de paciência, é excesso de carga emocional. Muitas pessoas estão sobrecarregadas. Tá? A gente vê no dia a dia pessoas que se estressam, que brigam por qualquer besteira. A gente vê pessoas que brigam por dinheiro, por R$1, R$2. Pessoas, se você pisar no pé de alguém, a pessoa já quer brigar com você. Se você olhar para alguém, a pessoa já quer brigar por você porque você olhou. A gente tem hoje, se você quiser ver em qualquer redes sociais, em qualquer jornal, a pessoa hoje, as brigas estão banais, as mortes estão banais, as pessoas estão matando por qualquer coisa, as pessoas estão brigando por qualquer coisa. Isso é uma coisa triste, infelizmente. As pessoas não pensam antes de agir. As pessoas estão sobrecarregadas demais com problemas, tanto dela quanto dos outros. E às vezes descontam em alguém que não tem nada a ver com isso. Com isso, a gente chega em mais um tópico e a gente fala um pouco mais. Você só se sente culpado quando pensa em você. Exemplos simples que a gente tem sobre isso é quando decide não ajudar alguém, sente peso da consciência, mesmo estando cansado. Muitas pessoas, mesmo cansado, mesmo sobrecarregado, quando chega em casa ou quando vê alguém na rua e vê alguém precisando de uma ajuda, ela sente aquele peso de ter que ajudar, sente aquele peso de dar consciência, muitas vezes, em ser obrigado a ajudar aquelas pessoas. Mas eu digo, se você está sobrecarregado e aquela ajuda não for urgente, não for de vida ou morte, e se for melhor para sua saúde emocional, que você, infelizmente, diga para essa pessoa que você não tem como ajudar. Diga para alguém da sua família que está precisando de ajuda, está precisando, infelizmente, diga que não tem como você ajudar, que você também está passando por dificuldades, que você não é forte como essa pessoa pensa que você é. Às vezes, mesmo com a dor na consciência, mesmo com esse peso, é melhor você pensar em si mesmo do que você se sobrecarregar ainda mais e depois ter algum tipo de problema, ter alguma situação que lhe prejudique maior, mais do que você já está prejudicado. Outro exemplo que a gente tem sobre isso é quando tenta descansar, parece que está sendo egoísta. Muitas pessoas passam o dia todo trabalhando, passam o dia todo resolvendo problemas seu, de outras pessoas. E a gente tem um mal na sociedade sobre isso. Às vezes você pode fazer 1000 coisas para uma pessoa. No dia que ela lhe pede uma coisa e você não pode, essa pessoa ela já se zanga com você. Ela já fica estressada com você e diz que você é egoísta, que você só pensa em si mesmo. Mas muitas vezes você tenta descansar e essa pessoa não deixa. Por isso eu digo, pense em você primeiro. Se não for um caso de urgência, de vida ou morte, deixe para outro dia, deixe para resolver esse problema de outra pessoa outro dia, outro momento. Pergunte para ela se ela não pode resolver sem você.
porque você está sobrecarregado, que você tem muitas coisas para resolver. Infelizmente, a gente não tem como controlar a mente de outras pessoas. Infelizmente, a gente vai perder assim muitos amigos, muitos familiares, mas em certos momentos a gente tem que priorizar a nossa saúde emocional, a nossa saúde física até, porque não adianta a gente fazer tudo pelos outros e quando precisar de ajuda a gente não ter apoio, não ter ajuda de ninguém. E muita gente vive dessa forma. E a explicação simples que a gente tem sobre isso é: você associou o seu valor a estar disponível. Tem gente que, mesmo a gente não estando disponível, pensa que a gente está disponível a todo momento, que a gente está disponível sempre que ela precisar. E como eu falei anteriormente, quando a gente diz que não pode, essa pessoa já se estressa, já se zanga. Às vezes é mais importante você perder uma amizade como essa, que só quer te sugar, só quer favor seu, só quer te usar para resolver o problema dela, do que você se estressar, do que você se adoecer mentalmente, ajudando uma pessoa que não precisa, que não merece. Porque a certo momento a gente precisa de ajuda e essa pessoa nem ajuda a gente. E a certo momento essa pessoa nem pensa na gente. Quando a gente diz que não pode, ela só vê o lado dela, não vê o nosso. Por isso eu digo, se não for coisa de urgência, ou coisa que tem que ser resolvida ali de vida ou morte, diga para ela que você não está disponível, que você não pode resolver naquele momento, que você tem suas coisas para fazer, que você está ocupado, ou até mesmo que você está passando por dificuldades, que ela pode lhe ver de outra forma. E você vai ver nesse momento quem realmente é seu amigo, quem realmente é seu familiar. Porque muita gente vão desaparecer da sua vida. Muita gente vai querer brigar com você, vai querer te abandonar, porque você só é necessário para resolver o problema deles. Porque você só é necessário para ajudar eles. E a partir do momento que você não está ali para ajudar, para você essa pessoa não vai, para eles, na verdade, você já não vale mais nada. Por isso é sempre bom a gente ver com quem a gente anda, com quem a gente convive. Você acha que isso é útil quando está resolvendo algo, como eu falei anteriormente. Você também precisa de alguém, mesmo que ninguém perceba. Mesmo que ninguém te perceba que você está precisando de ajuda, você sempre precisa de alguém. Você sempre precisa de um conselho, de uma ajuda, de uma mão amiga para te ajudar. E às vezes as pessoas não percebem isso. E um exemplos que a gente tem sobre isso é: você gostaria que alguém perguntasse como você está de verdade. Tem muitas pessoas que estão me assistindo agora e tem esse tipo de dificuldade. Às vezes a gente está num dia de dificuldades, passando por momentos difíceis, e a gente só quer que alguém pergunte como a gente está. A gente só quer que alguém pergunte se a gente está precisando de ajuda. E muitas vezes aquela pessoa que a gente sempre ajudou não nos ajuda, não nos estende a mão. Aquela pessoa que a gente gastou tanta energia, sequer faz um esforço para nos ajudar ou para nos perguntar como a gente está. E isso é triste, infelizmente. Muitas vezes tem pessoa que fez Deus e o mundo, como a gente fala aqui, para uma pessoa, mas quando precisa de uma ajuda, que vai pedir para alguém, essa pessoa já inventa alguma desculpa, já fala que não pode, já se intriga com você. Porque para você, para ele, só era convivente, pedir para você. Mas quando você pediu alguma coisa para ela, essa pessoa já se estressa, já briga com você. Infelizmente, tem certas pessoas que vivem dessa forma. Você gostaria, né? Você gostaria de poder falar sem precisar ser o forte, sem precisar manter a postura. Você sente falta de ser cuidado também, mas não sabe como perder isso. Muita gente precisa de ajuda e não sabe como falar isso para alguém. Por isso eu digo que se você está passando por dificuldades, por problema, e você tem alguém de confiança, converse com essa pessoa, fale com essa pessoa, diga que está precisando de ajuda, diga que está precisando de alguém para conversar, para bater um papo. Ou se você não tem esse tipo de ajuda, ou não tem esse tipo de amigo ou familiar que você possa contar, procure uma ajuda médica, procure uma ajuda psicológica, que você possa conversar, falar dos seus problemas, falar da sua mente, e assim você possa crescer, possa progredir e possa sair dessa situação. Uma explicação simples que eu tenho sobre isso é: todo mundo quer cuidar também, todo mundo que cuida também precisa ser cuidado. Não é porque você resolve tudo, não é porque você cuida de todo mundo que você também não precisa de cuidado. Às vezes, na maioria das vezes, sempre é o homem não estou dizendo que aqui mulher não resolve tudo, não estou dizendo que as mulheres também não têm esse papel importante na casa, lógico que tem, mas muitas vezes é o homem que sempre quer ser o forte, que quer ser o que resolve tudo, que não tem dor,
que sabe viver, que sabe resolver tudo. E por isso que a gente tem muitos casos, infelizmente, de homens com depressão que não chega nem ao ouvido ali da família. Muitas vezes os familiares nem imaginam que ele está passando por dificuldade, porque ele veste aquela armadura que é forte, que sabe resolver tudo, que suporta tudo, e muitas vezes não suporta. Muitas vezes a mente ali está trabalhando sobrecarregada a todo momento, em dificuldades. E quando ele já se vê, infelizmente ele já está ali no finalmente, já está profundo ali na depressão, que ele não consegue mais sair. Por isso, se você é homem e está me ouvindo agora, ou se você é mulher também, se você está passando por momentos difíceis, não tenha vergonha, procure ajuda, procure alguém para conversar, procure alguém para desabafar e dizer como você se sente nessas situações. Não queira ser forte a todo momento. Tem momentos que a gente tem que relaxar, tem momentos que a gente tem que descansar e tem momentos que a gente tem que rever as nossas fraquezas para que a gente possa evitar que a gente caia em doenças mentais ou doenças que possam nos abalar ou nos destruir lá na frente. O significado que a gente tem sobre isso é quem sustenta os outros também precisa descansar. Descanse. E com isso a gente chega aqui, a gente fala um pouco mais sobre se a pessoa que resolve tudo não pode significar abandonar você mesmo. Às vezes, como eu falei anteriormente, a gente prioriza as outras pessoas, prioriza os problemas de outras pessoas e acabam esquecendo os nossos, acabam esquecendo nossos problemas, nossas dificuldades. Não seja esse tipo de pessoa. Se você é a pessoa que resolve tudo, não significa abandonar você mesmo. Mesmo que você resolva tudo, mesmo que você resolva todos os problemas da sua casa, da sua família, tira um tempo para você, tira um tempo para resolver as suas coisas, porque ninguém vai querer resolver as suas coisas. Resolva essas coisas, ajude outras pessoas, mas não ao ponto que atrapalhe você mesmo de resolver todas as coisas. Dê prioridade para suas coisas, para assim depois ajudar outras pessoas. Você não precisa deixar de ajudar, como eu falei anteriormente, mas precisa parar de se esquecer. Dê prioridade para você. Priorize suas coisas, priorize suas dificuldades, priorize seus problemas. Assim, quando você tiver tempo disponível, quando você não tiver nada para resolver de você mesmo, ajude outras pessoas. Mas o que você não pode é tomar o seu tempo todinho apenas para ajudar outras pessoas e esquecer você mesmo. Entendeu? O tema que a gente trouxe hoje é sobre isso. Peço aqui que, se você gostou desse tipo de conteúdo, que você se inscreva aqui nesse canal para me ajudar a sempre melhorar o tipo de vídeo, que a gente possa trazer melhores vídeos sobre esse tema ou sobre outros temas que possam te ajudar sobre saúde mental, desenvolvimento pessoal e desenvolvimento no geral. Curta esse vídeo aqui e manda esse vídeo para aquele seu amigo que sempre prioriza outras pessoas, para que ele possa resolver seus problemas primeiros, para assim depois ajudar outras pessoas. Te espero aqui até o próximo vídeo.